Olá, boa noite a todos. Eu sou o Fernando Sembranelli, CEO e founder do HiHub.tech, um ecossistema excepcional de líderes inovadores em saúde. Hoje nós estamos aqui com a Kelly Cristina Rodrigues, CEO e founder da Patient Centricity Consulting, que vai compartilhar como foi a experiência, a missão Experiência do Paciente Espanha 2024, que aconteceu no mês de junho. E aqui também estamos hoje com o Emílio Machado, que é CEO e founder da Imitec.health, uma empresa norte-americana que atua em diversos países, entre eles o Brasil e a Inglaterra, né? E vai compartilhar um pouco da visão dele como a saúde digital contribui para melhorar a experiência do paciente. Então, Kelly, seja muito bem-vinda, é muito bom tê-la conosco, né? Franklin Barcelos, colega nefrologista, acabou de chegar. E eu passo a palavra para a Kelly para ela compartilhar um pouco dessa missão, como foi, quais são os aprendizados, o que a gente pode aprender, e já fazer o convite para a missão, a segunda missão do ano, que vai acontecer em 2024, no segundo semestre, Novembro. em novembro. Isso, Perfeito. Que está isso. com pouquíssimas vagas. Temos as últimas 3 vagas aqui no Brasil. Isso aí, Fernando, obrigada. É um prazer estar com vocês. Prazer, Emílio e Franklin. Gente, eu vou tentar ser rápida, porque tem muita informação aqui. Mas eu trouxe para vocês um overview de como funciona a missão internacional, né? A gente está agora em junho, então foi de 20 a 29 de junho. A gente essa foi a sexta missão, e a gente excepcionalmente vai ter uma segunda turma esse ano, de 10 a 15 de novembro, porque a gente teve uma demanda muito grande e a gente limita realmente o número de participantes para que as pessoas possam, porque é um investimento, e eu falo que é mais válido que uma pós-graduação, porque é uma semana de muita imersão. E como a gente tem muita coisa de teoria, não só teoria, a gente tem prática na veia, é muito importante estar com as pessoas, com os gestores lá da Espanha que estão realmente implementando ações e estratégias muito diferentes em experiência do paciente. Então, por isso, a gente limita o número de pessoas e a gente vai agora, em novembro, ter uma missão junto com uma turma de gestores do México. Então, vão ser brasileiros e mexicanos que vão estar indo lá visitar os espanhóis. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa missão. Perfeito. Tem uma coisa, gente, que eu procuro fazer muito, que é mesclar. Não sei o que está acontecendo aqui, um segundo. Opa, agora está abrindo todas as minhas coisas. Pronto, deu certo. Vocês estão vendo aí direitinho? Sim. Perfeito. Perfeito. Uma coisa que a gente procura mesclar nas instituições que a gente visita é ter aqui como o sistema espanhol público é muito fortalecido, a gente procura fazer um mix daquele hospital público, de um hospital universitário, de um hospital privado, de uma rede com muitos hospitais que tem coisa super top, e também de hospitais filantrópicos. Então, a gente realmente tem aqui um mix de instituições, porque eu sempre digo, trabalhar com a experiência do paciente, ela já é bem difícil com dinheiro. Sem dinheiro, como é que faz? Então, por isso que a gente precisa mostrar aqui várias possibilidades. Bom, gente, é um overview mesmo. Essa missão, ela tem, então, a gente começa sempre num domingo e termina na sexta-feira. Ela é pauleira, porque a gente começa de manhã e termina no final do dia, então não tem muito tempo mesmo para passear, né? E ela começa, na verdade, no Brasil, porque eu começo fazendo uma imersão com as pessoas que vão, para que as pessoas possam ir preparadas, entendendo exatamente o que é a experiência do paciente, o que elas vão ver por lá. A gente chega lá no domingo, tem um warm-up numa casa de tapas, para a gente, inclusive, a gente convida gestores dos hospitais para ter aqui uma aproximação com a turma. E na segunda, a gente começa com um workshop de formação com o Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha, que é o meu parceiro lá. E aí a gente começa as visitas terça e quarta, Madrid, 3 instituições. Quinta de manhã a gente vai para Barcelona, com 3 instituições em Barcelona, termina na sexta-feira. Mas vamos lá, aqui foi um workshop, então só para vocês entenderem um pouco do que a gente falou, a gente falou sobre contextualização do sistema de saúde espanhol, sobre aplicações práticas da experiência do paciente, como que a gente faz o cuidado através disso, com tecnologia em saúde e digitalização, estudos e ensaios clínicos, e a gente
trouxe muito, e eu vou trazer depois esse resumo de tudo que foi falado lá, muito como que estão atuando com PRONs e PRANs. Para quem não está muito acostumado com o tema, o PRONs são os outcomes, né, são os desfechos que importam para o paciente, e os PRANs são os experiences, que importam para o paciente. Então, a experiência que importa para o paciente, mas no seguinte aspecto, tem aqui coisas muito relacionais, como o médico te envolveu nas decisões de tratamento, você foi apoiado para o autocuidado, então muitas questões neste sentido. E muito interessante de ver o quanto a Espanha está avançando nisso. Então, foram apresentados também cases sobre melhorias aqui de processos assistenciais, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês, e utilização da experiência do paciente em cardiologia. Esse é o primeiro hospital que a gente visitou, que é o Hospital Guadarrama, que é um hospital público especializado em reabilitação funcional, e ele fica a 50 quilômetros de Madrid. Esse é o primeiro hospital que foi certificado pela Patients First, que é a primeira certificação em experiência do paciente do mundo. Ele já foi, inclusive, recertificado. Então, é um hospital que vocês podem ver aqui com uma estrutura simples, mas um hospital que faz coisas maravilhosas de experiência do paciente. Eu não vou contar todas as coisas aqui, porque eu fiz um resumo de todas as informações que estão mais lá para frente. Aqui um pouquinho das fotos, do que a gente viu por lá. A segunda instituição visitada foi o Quirónsalud. O Quirónsalud, ele é uma rede que tem mais de 50 hospitais, tá? A gente foi visitar uma das unidades, que é o Centro Olímpia de Saúde. O Centro Olímpia, ele é um projeto único na Espanha, super top, aqui é realmente privado, privado, que combina a essência do Quirónsalud de cuidar com uma medicina centrada no paciente e tem novas tendências em saúde, com medicina holística, com reabilitação, então é muito interessante. Então, aqui a gente tem já uma visão bem diferente do que uns fazem do que outros fazem. Como é que funcionam esses encontros? Na verdade, a gente visita uma das instituições, mas toda a liderança dessas instituições vão para lá para apresentar os projetos que eles estão avançando em experiência do paciente. Aqui um pouquinho também das fotos, aqui tem um videozinho aqui do centro de reabilitação, super high-tech, só para vocês verem um pouquinho. A terceira instituição foi o Hospital Torrelodones. O hospital é um hospital universitário, né? E nesse hospital a gente visitou uma comunidade de pacientes. Como funciona isso? Essa comunidade de pacientes são pacientes oncológicos, que ou pacientes ou familiares que perderam, inclusive, seus pacientes, que são preparados para receber os novos pacientes que estão chegando. Então, são pacientes com uma similaridade ou da patologia ou de algumas questões específicas, e esses profissionais, eles são preparados para que esses profissionais, não, esses pacientes são preparados para que eles falem só as questões que sejam questões realmente comportamentais, emocionais, porque toda a parte técnica, obviamente, vai ser aqui falada com a equipe técnica. Aí, aqui é um pouquinho da foto, aqui é toda a comunidade de pacientes, gente, olha que interessante. Aí, gente, nós fomos para Barcelona. Aqui chegando em Barcelona, a gente tem só um segundo. Aqui chegando em Barcelona, a gente tem o Hospital Granollers. O Hospital Granollers, ele é um hospital que é um hospital já muito antigo, é um hospital privado, mas que é uma fundação que atende basicamente o sistema público de saúde, e essas são as grandes diferenças entre Madrid e Barcelona. Todo o sistema, ele é muito interessante na Espanha, mas Barcelona é melhor ainda do que Madrid. Tem muitas fundações, então a gente tem lá instituições de ponta que atendem o sistema público. As duas instituições próximas que vocês vão ver é sobre isso. Então, aqui eles têm projetos de referência, tem humanização de espaços, com sala de estar de oncologia, e espaço de atenção ao paciente. Eles têm coisas muito interessantes de engajamento de corpo clínico, como eles fazem tudo isso para transformar a experiência do paciente. Esse aqui é o hospital. Olhem que interessante, eles têm uma estrutura na Espanha de doação de pianos. As pessoas doam pianos para uma instituição específica e essa instituição distribui os pianos para os hospitais. Então, os pacientes podem chegar lá e começar a tocar.
Então é bem bacana. Aqui mais um videozinho para vocês verem aqui, que é um artista que fez um quebra-cabeça com todas as coisas e todos os elementos do hospital. E aqui a gente foi visitar o Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo, ele é um hospital que hoje ele é tombado pelo patrimônio histórico aí da Unesco. Vocês imaginem, olha que coisa maravilhosa. Esse hospital, ele foi fundado em 1401 e ele funcionou como hospital até 2009. Então, ele foi o primeiro hospital da Espanha, e é muito legal porque a gente visita essa parte do patrimônio histórico com um guia que conta para a gente que as pessoas chegavam lá na charrete, e o modo de dividir era homens para um lado, mulher para o outro. E um monte de gente morria por causa disso, né? Porque se infectava com outras doenças. Então, olha até como é interessante entender a evolução da segurança e da qualidade. Esse hospital hoje, ele é um hospital super high-tech, então tem a parte nova. Ele é um hospital onde a gente foi conhecer aqui o quanto é aqui, né? O quanto eles estão trabalhando com tecnologia aí de impressão 3D e quanto eles têm projetos incríveis de remuneração baseada em valor. Tem um projeto da cardiologia, de implante de marca-passo. Eles têm realmente projetos incríveis. Então, como eles trouxeram tecnologia, inteligência artificial e o cuidado centrado, trazendo mais resultados aí para os pacientes. Vamos ver o videozinho. Plataforma que es en web, es decir, puedes acceder a esta plataforma desde cualquier dispositivo con acceso a Internet y en el que tienes la imagen médica, la segmentación, ¿no? Aquí tenemos todos los objetos que tiene este caso. Entonces, e aí terminou aqui essa semana super intensa. Aqui eles fizeram um post lá depois mostrando o grupo, falando que tinham recebido aí um grupo de brasileiros. Então a gente é recebido muito bem por essas instituições. E a última instituição, para a gente fechar com chave de ouro, é o Hospital São João de Deus, que é um hospital materno e infantil. É um hospital especializado em doenças raras, em oncologia, e para mim, é um dos melhores hospitais de experiência do paciente do mundo, onde eles têm aqui a parte de ambiente, mas não é só isso, é estratégia, políticas, como eles envolvem associações de pacientes para fazer projetos em conjunto, como eles cocriam tudo com os pacientes e com as famílias. Então, esse hospital realmente é espetacular. Então, a gente termina o dia aqui com chave de ouro nesse hospital. E aí, agora eu vou contar um pouco para vocês o que esses hospitais estão fazendo, trazendo um resumo grande de todas as ações que eles estão fazendo por lá. Eles estão atuando muito com projetos em valor, em VBHC, com PRONs e PRANs, usando a experiência como processo e estão trabalhando com a questão da certificação e experiência do paciente, que é o Patients First, né? Quando a gente fala da experiência do paciente, eles estão olhando basicamente para impacto clínico, qualidade de vida e bem-estar e eficiência. Quando eles olham para o Patient Centricity, que é o nome da minha empresa, mas na verdade aqui é a questão do cuidado centrado, é com estratégias e políticas para incorporar a experiência do paciente e os próprios pacientes na cadeia de valor, e que isso pode se tornar um elemento da cultura organizacional. Uma coisa que eu venho falando e que eu tenho certeza que até o ano que vem a gente já vai estar fazendo isso daqui de uma forma muito mais robusta, que nós não fazemos na área hospitalar, é trabalhar a questão do Patient Advocacy. Hoje o Patient Advocacy é um cargo dentro da indústria farmacêutica que faz esse meio campo de trazer os interesses dos pacientes para políticas públicas e muitas outras coisas. Mas a gente não tem isso dentro do ambiente hospitalar como a gente tem na Espanha. Na Espanha, eles têm uma relação muito estreita com associações de pacientes para trazer a voz do paciente, para fazer projetos em conjunto, né? Então, quando eles estão falando aqui do Patient Advocacy, é que o espectro completo dessas atividades, através das quais uma entidade interage com as organizações de pacientes, é basicamente trazer as associações para co-criar em conjunto. Então, tem aqui trabalhos com satisfação, com expectativa e avaliação, de humanização, trazendo questões de empatia e comunicação, e de experiência do cliente na área de saúde, para trabalhar também a questão de fidelização, consequentemente com inovação e disrupção. Então, a gente está mudando de ações departamentais para um projeto, para um processo
transversal estruturado, onde a gente vai trabalhar com captura da experiência de uma forma profissional, a eficácia terapêutica, aumento de qualidade de vida, comunicação adequada, estratégias de transformação, empoderamento e autogestão, trabalhar aqui com pros e prains e eficiência de custo e de tempo. Existe aqui uma estratégia com um processo de 3 milestones, que é um processo de experiência do paciente, que é, primeiro, escutar e compreender, empoderar e transformar, medir e avaliar. Então, esse processo ajuda as organizações a obter resultados clínicos em todos os âmbitos, né? Em bem-estar, inclusive econômico. E os pacientes sentem que a instituição os inclui e gerencia para o atendimento às necessidades dos pacientes. Quando a gente fala aqui, gente, eu vou dar uma encurtada, porque realmente tem muita coisa. Quando a gente está falando de gerar valor para a experiência do paciente, eu vou mostrar um projeto para vocês que olhem que interessante. Aqui é um projeto de VBHC, que está sendo bancado pela conselheria, que é o quê? Tipo uma secretaria de saúde. Então, eles pegaram lá 16 hospitais públicos que estão nesse projeto, e aqui, qual é a ideia? É de melhorias em dermatologia, mas aqui de doenças como dermatite atópica, psoríase. E aí eles começaram a estruturar protocolos e entender, né, a partir dos processos de cocriação com os usuários, entender que esses pacientes precisavam muito de atuação com apoio à saúde mental. E eles começaram a fazer um trabalho coordenado com a atenção primária. Então, quais foram os resultados? No aspecto de qualidade de vida e resultados em saúde, viabilidade do real impacto das patologias dermatológicas em saúde mental, com constituição de grupos de autoajuda, envolvimento com serviços psiquiátricos, para organizar cuidados de recursos locais, fazendo trabalhos em conjunto com as associações, e eles estão aqui lidando com a falta de recurso, tá? Eficiência, com melhora nos processos assistenciais, com revisão dos circuitos internos de atendimento dermatológico, coordenação com a atenção primária, treinamento com a atenção primária e circuitos específicos com farmácia comunitária, porque eles têm lá as farmácias que dispensam os medicamentos para determinadas patologias. E os resultados em saúde, com eficácia terapêutica, com cuidados entre surtos, então eles começaram a acompanhar isso mais de perto, com treinamento e manejo de doenças e medicamentos tópicos e uso de telemedicina entre surtos. Com isso, eles tiveram um resultado aqui de diminuir a superlotação, de ter coisas mais assertivas, de ter esse apoio emocional. E as conclusões é que a experiência do paciente como um processo vinculado à estratégia produz melhores resultados do que fazer coisas com ações isoladas. Meio óbvio isso, né? Mas gera melhores resultados em saúde e economia de custos para administrações públicas e privadas, tem abordagens de contratação baseada em valor que podem e estão sendo propostas por lá, os padrões do Patients First, que é essa certificação, eles estão ajudando a estruturar o processo de maneira fácil para essas organizações, e a certificação é uma ferramenta eficaz para que a experiência do paciente alcance melhorias na saúde, na qualidade de vida e na eficiência. Aqui eu vou trazer um pouco sobre pros e prains, mostrando a correlação entre experiência e resultado de saúde. Então, aqui tem um trabalho que foi feito pela Vitaler, lá da Espanha. Lá eles fazem o seguinte, gente, o sistema público, eles fazem as licitações. Então, por exemplo, como que a gente vai oferecer terapia respiratória nas residências? E normalmente, essa competição é por preço. Então, eles começaram, a Vitaler começou a trazer aqui um atributo para eles começarem a se diferenciar de alguma forma. Então, foi desenvolvido pros e prains para cuidados respiratórios no domicílio, né, e para atenção primária, com o objetivo de medir a qualidade assistencial baseada em condutas que possam ser observáveis frente às expectativas e às características aqui das pesquisas de satisfação. Com diagnóstico da experiência, com workshop para criar o questionário que eles aplicaram e validação cognitiva e psicométrica. Eu estou passando rápido, porque senão vocês vão dormir aqui esta noite, que ainda nós temos mais 2 pessoas para falar. E aqui, gente, é isso, o desenvolvimento de processo. Então, como que a gente olhou aqui, como a gente não, como eles olharam ali vários centros oncológicos e como eles trouxeram aqui a criação de um sistema de análise de indicadores clínicos que permitiu passar da experiência do cliente para a experiência do paciente com impactos de qualidade. A gente fala muito no Brasil na experiência do paciente, mas a gente está muito mais ligado na experiência do cliente, onde a gente está olhando
NPS, onde a gente está olhando indicadores de satisfação, que não necessariamente a gente vai estar medindo resultados exatamente clínicos, e é isso que a gente precisa começar a olhar. A certificação Patients First, ela atende a 8 requisitos que eu vou mostrar para vocês. Ele é avaliado pela Sociedade Espanhola de Qualidade Assistencial e os próprios pacientes fazem as auditorias. Aqui falando então dos PRONs e dos PRANs, que a gente precisa ter necessidade de monitorização, de autogestão e isso também, trazendo tecnologia, a gente tem possibilidades de análise de grandes volumes de informação que ajudam a gente nessas mudanças e a realmente ter melhores resultados clínicos. Aqui tem um estudo que mostra que ela da Espanha também, esse aqui é da Alemanha, na verdade, e eles têm um projeto na Espanha, num dos hospitais que a gente visitou, parecido com esse, que quando PRONs são utilizados para monitoramento de doenças cardiovasculares, acontece um maior autocuidado e melhores resultados consequentemente. Quando a gente começa a atuar com esses PRONs e com os PRANs, a gente começa, na verdade, a educar o usuário para que ele entenda qual é a responsabilidade dele, qual é a parte dele. E aqui, os PRONs permitem que os pacientes se capacitem e que levantem questões aos médicos, permitem que os médicos tomem consciência dos problemas dos pacientes. Eles não são úteis apenas para tomada de decisão compartilhada, mas, acima de tudo, ajudam a criar e a melhorar a relação médico-paciente. Na oncologia, os cuidados funcionais e instrumentais são indissociáveis e os PRONs auxiliam o médico nessa tarefa. Quando a gente está falando do PRAN, ele é uma medida de percepção de uma pessoa sobre sua experiência com cuidado ou com serviço, e alguns exemplos de coisas que são medidas em PRAN são tempos de espera, qualidade de comunicação, suporte emocional, decisões compartilhadas e gestão de expectativas. Então, para a gente entender um pouco das medidas quando a gente está falando de uma medida de satisfação, a gente tem lá a percepção do tratamento com base nas expectativas das pessoas. Então, avalie a comunicação da equipe. Quando a gente está falando de PRAN, é a percepção da experiência do cuidado, com foco em aspectos específicos desse processo. Então, vou dar uns exemplos aqui. Explicaram para você os motivos que você está usando essa terapia? A explicação foi compreensível para você? Então, são coisas tênues, mas que fazem toda a diferença no resultado do que a gente, ou no objetivo daquilo que a gente está medindo. Então, quando a gente fala de PRAN, é gerenciamento de tempo, qualidade da visita ou do encontro, informação que o paciente recebe, né? E as aplicações é para participação em tomadas de decisão, quando essa tomada de decisão precisa ser em conjunto, é para entender aqui os acessos aos profissionais e também a navegabilidade e usabilidade do sistema. Serve também para a gente entender transições, por exemplo, da emergência para o quarto, da UTI para o quarto, do hospital para casa, de crianças para adultos. Isso aqui é uma questão muito complexa. A gente fez já muitos trabalhos aqui em hospitais pediátricos que a criança foi tratada, o jovem, né, foi tratado a vida inteira naquele hospital, por exemplo, no hospital oncológico, e na hora que ele faz ali 18, ele fica meio no limbo, e depois ele tem que passar para um hospital de adulto e a família não quer de jeito nenhum. Então, como a gente lida com essas transições de cuidado? Mudanças de medicação ou tratamento e integração entre sistemas público e privado. Os PRANs também são vistos aqui para prescrição e aderência. Então, medicação consumida, informação sobre medicação e prescrição, compreender se eles compreendem as informações, efeitos secundários, estratégias para eles lembrarem da medicação, aderência e prescrição crônica. E também aqui para a parte de ambiência física, né? Então, sala de espera e outros ambientes. Opa! Apoio emocional é algo que a gente também mede, então, se existe suporte, se as pessoas são tratadas com compaixão, se tem apoio psicológico, como é feito o trato, como é a gentileza, se os pacientes têm confiança, como é a linguagem e a cortesia, se existe proximidade, como é o envolvimento do familiar. E também respeito aos valores dos pacientes, né, que tanto na Inglaterra, né, Emílio, tanto na Inglaterra é tanto falado isso aí, como tratar o paciente com dignidade, compaixão e respeito. Então, tem
lá todas as coisas do Picker Institute que tratam muito essa questão da dignidade, estigma, crenças, espiritualidade, privacidade, intimidade e respeito. Então, gente, trabalhar com a experiência do paciente produz saúde, qualidade de vida e resultados econômicos. Trazer PRONs e PRAINs traduzem a experiência do paciente em dados e são a chave para dimensionar e medir esses resultados. Trabalhar as variáveis econômicas que podem ser incluídas aí como o VBHC. A tecnologia nos permite multiplicar o poder dos dados. A partir da mensuração dos resultados, a gente obtém estratégias, tomadas de decisão e novos conhecimentos, e é, sem dúvida, um círculo virtuoso. E só para a gente terminar, falar um pouco do Patients First, que é a certificação, que ela proporciona um modelo de experiência do paciente em 5 planos. É um processo estruturado em 3 passos com 8 estándares de experiência do paciente, que é basicamente trabalhar aqui a questão da informação e qualidade adequada, se os pacientes e os familiares recebem informações adequadas numa linguagem compreensível. E quando a gente está falando aqui da comunicação, é muito amplo. É desde a comunicação entre as equipes, dos profissionais com os pacientes e com a família, mas também a comunicação institucional. Eu chego fácil no lugar, como é a sinalização, as informações que são disponibilizadas, eu entendo o que está escrito lá, tem aplicativo, como que isso funciona? Então, é para entender se as pessoas compreendem todas essas coisas. Apoio emocional, cuidando do invisível, se a organização dispõe diretamente ou através de serviços centralizados, como instituições públicas, por exemplo, não tenho um apoio emocional dentro da minha instituição, mas eu tenho aqui um acordo ou eu tenho aqui algo para indicar do sistema público e fazer essa integração. Estratégias e ferramentas para abordar a gestão emocional à beira do leito de pacientes e profissionais. Capturar, compreender e analisar a experiência do paciente. Então, se existem mecanismos para capturar e analisar, mas também o que é feita com essas informações. Então, tudo isso é medido nessa certificação. E melhorar a experiência do paciente e dos seus familiares, né? Que ações são tomadas para melhorar a experiência do paciente e dos cuidadores com base na captura dessas análises, e se tudo está alinhado à estratégia da organização. Envolvimento e apoio dos profissionais. Então, se a equipe possui todos os recursos para garantir uma boa experiência, e instalações e tudo mais, e treinamento. Empoderamento, autogestão e codecisão. O quanto esses pacientes e familiares são envolvidos, aqui é a questão de letramento em saúde, né? O quanto eles são educados, o quanto eles são empoderados e o quanto a gente traz o paciente e a família para co-criar em conjunto. E se existem métricas, e se essas métricas estão só pautadas em satisfação em NPS, a instituição não vai conseguir a certificação. Então, tem que estar todo mundo avançando aqui para PRON e PRAIN. E cuidados de saúde baseados em valores. Os direcionadores de custo e de valor, eles estão definidos para os processos de saúde. Então, tem uma etapa aqui de avaliação, se atende ou não o padrão. Se atender o padrão, já pode ir para uma pré-auditoria para receber a certificação. Se não atende, tem que trabalhar aqui a implementação. E finalizando, senão os meus amigos vão falar às 11 horas da noite, eu só vou mostrar um vídeo para vocês aqui do Hospital São João de Deus, para a gente entender por que a experiência do paciente é importante. Me diga se o áudio está saindo. Sim? Tá. Sim? Tá? Tá sim, perfeito. Sergi tiene un problema de movilidad y sus padres no han parado de moverse para encontrar ayuda. Toñi ha tenido que faltar otra vez al trabajo para que su hijo Aidan no falte a su tratamiento. Sumi es de Marruecos. No entiende qué le pasa a su hija y tampoco sabe cómo explicarlo. El bebé de David es la más pequeña de sus preocupaciones y a su vez la más grande. Y él necesita a su madre a su lado. Pero ella también necesita sentirse cerca de los suyos. Algo pasa en la cabeza de Berta y su madre no tiene cabeza para otra cosa. Cada día tratamos con enfermedades y también con sus realidades. Pero, ¿y Ana? ¿Y Manel? ¿Y Marta? ¿Y Charo? ¿Archie? ¿Jenny?
Valle, ellos también tienen alegrías, tristezas o preocupaciones que dejan a un lado para poder ofrecer lo que en ese momento más se necesita: empatía. Porque para poder comprender hay que acercarse. Hospital Sant Joan de Déu, de personas a personas. Eu adoro esse final, porque para compreender a gente precisa chegar perto, né? É isso. Muito bom, Kelly. Acho que tocou em várias questões, né? Várias questões aí, a importância, né, acho que a primeira validade, a importância, né, de participar dessas missões. Quem puder, participe. Tem só 3 vagas para a missão de novembro. E aqui a gente está com um profissional de tecnologia e um profissional de saúde, né? Eu acho que a gente sempre, talvez, olhe muito, no dia a dia, a gente olhe muito para a tecnologia, como se a tecnologia por si só fosse resolver os problemas, mas acho que tem que olhar muito como a tecnologia impacta a experiência do paciente. Então, eu vou passar a primeira palavra para o Emílio Machado, para ele se apresentar, falar um pouco dos desafios que ele está buscando resolver, né, nos diferentes mercados e como essa apresentação da Kelly, a questão da experiência do paciente, conecta com a solução sendo desenvolvida. Bom, boa tarde a todos. Fernando, obrigado pelo convite de estar aqui. Kelly, parabéns, muito legal. Eu já conhecia, eu tenho que levar o livro para o Brasil para poder autografar para mim, né? Mas tudo bem, Vai isso ser é uma outra. honra. Ou eu vou ter que encontrar nos Estados Unidos, né? Ou em qualquer outro lugar daí que a gente está viajando. Então, mas como o Fernando falou, meu nome é Emílio Machado, eu sou o fundador da MTech. A MTech é uma empresa norte-americana, apesar de vocês entenderem bem o meu inglês, né, que eu falo fluente aqui, vocês estão vendo. A gente tem a gente era uma empresa, na realidade, de tecnologia voltada para uma outra área totalmente diferente. E em 2017, a gente fez uma mudança drástica na empresa, saiu do que a gente estava fazendo para atender a uma necessidade pessoal nossa aqui, né? A minha mãe tem câncer faz 30 e poucos anos, e em 2017 a gente resolveu abandonar tudo para tratar da minha mãe, e o tratamento da minha mãe é exatamente que ela passa pela atenção ao paciente, por tudo isso, e a gente teve muita sorte até hoje nesse tratamento, mas em 2017 a minha mãe perdeu todos os exames, tudo, não tinha nada, então a gente criou uma plataforma para monitorar a minha mãe à distância, que são algumas 10 mil milhas daqui até a casa da minha mãe em Curitiba. E com isso, a gente começou a trabalhar aqui nos Estados Unidos. A gente hoje tem a nossa casa matriz aqui, a gente tem um escritório em Curitiba. Por favor, os paulistanos que estão nos assistindo, por favor, não fiquem chateados, mas é que eu sou de lá, ficava muito mais fácil ter escritório lá. E a gente tem um outro escritório em Cambridge, na Inglaterra também. Então, o que a Kelly coloca aqui hoje, né, dessa coisa da atenção do paciente, a tecnologia jamais vai resolver isso, né? O professor Shaw, da USP, ele costuma dizer o seguinte: a tecnologia é um acessório do ser humano, né? O ser humano não é um acessório da tecnologia. E quando eu converso com o pessoal, independente de onde seja, eu sempre digo a mesma coisa: a gente veio para ajudar os profissionais de saúde, né? Hoje, eu vou dar um exemplo para vocês dos Estados Unidos que é muito parecido com vários outros lugares do mundo. Antes da pandemia, ninguém muito queria entender essa coisa de tecnologia, porque queria ir no médico, eu queria ir lá, queria conversar com ele, queria bater um papo e tal, né? Explicar a situação. Com a pandemia, hoje nasceu não, né? Já tinha e cresceu muito a parte da tecnologia, do desenvolvimento que a gente tem feito.
Mas nasceu uma outra indústria, que é a indústria do hospital em casa. As pessoas não querem mais ir para o hospital. Por quê? E aí, me perdoem, quem trabalha com hospital, mas as pessoas dizem o seguinte: pô, eu não quero morrer sozinho. Isso que estava acontecendo durante a pandemia, e essa imagem ficou, e hoje, para quem pode, ou para quem tem essa possibilidade, as pessoas estão levando o equipamento para casa e estão ficando em casa junto com a família. E aí vem uma parte, né, que ali eu acho, né, que é a parte de estar com a família, você tem um cuidado, você tem atenção e você se sente melhor. E em alguns casos, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se diz que a pessoa se recupera mais rápido. Na Inglaterra, o NHS começou há alguns anos atrás um processo que eles chamam de virtual wards, que é a enfermaria digital, né? Então, hoje, se você for em Cambridge, qualquer dia, qualquer horário, tem 1.500 pacientes usando leitos que poderiam estar sendo usados por pacientes que realmente precisam desse leito. Mas o que? O médico não tem como deshospitalizar esses 1.500 pacientes, porque ele não tem como monitorar esse paciente. Aí é que entra o que a gente faz, que é o monitoramento do paciente à distância, né? E aí eu não estou aqui para vender o nosso serviço, estou aqui para falar de tecnologia, então não vou entrar em detalhes. Mas a grande coisa aqui é o seguinte: hoje, o NHS é um exemplo disso. O NHS, com o Brexit, perdeu 30% dos profissionais deles. 30% em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, é muita coisa, é muita perda. Profissionais gabaritados, profissionais que foram treinados e que durante anos trabalharam no NHS, tiveram que ir embora. Com isso, foi criado a situação do Virtual Wards. Hoje, a Inglaterra é um dos países que está mais avançando, não mais avançado, mas mais avançando na coisa da redução da camada da redução da camada de ozônio, de melhorar o net zero com o carbon footprint, né, que eu nem sei como diz em português mais, mas tem tudo isso e os caras estão fazendo. Então, quando você tira o paciente de dentro do hospital, vai para casa e ele não precisa estar vindo para um hospital, né, que é o caso do SUS no Brasil. Muitas vezes você poderia resolver o problema do paciente em casa, mas ele tem que vir até o postinho porque não tem como resolver isso, né? Então, hoje, para finalizar, eu vou repetir o que eu disse no começo. A tecnologia é um acessório do ser humano. Ele não vai substituir ninguém, principalmente na área médica. A tecnologia veio para ajudar o médico, ou os profissionais de saúde que já estão trabalhando demais, né, que tem problemas vários. Aí a gente pode entrar em discussão de política, de saúde, de um monte de outras coisas, que eu acho que não vem aqui ao caso, mas assim, tem muito médico que conversa. Eu tenho uma família cheia de médicos, né? Então, e aí as minhas conversas com o Fernando também, de vez em quando, eu falo a mesma coisa. A tecnologia ela veio para ajudar o médico. O médico que estudou, que está lá, que trabalhou, que conhece tudo isso, ele precisa de ajuda também, né? Só E a fazer tecnologia... um comentário dentro do que a Kelly falou, dizendo assim, na minha visão, eu acho assim, para você fornecer, né, para você prover uma melhor experiência do paciente, você precisa de infraestrutura. E a infraestrutura tecnológica é parte, né, desse backbone, quer dizer, dessa infra que você precisa para. Porque para você atender 1.000 pacientes à distância, precisa de muita coisa, né? É, Então, a é, experiência. Desculpa. Fernando, assim, desculpe te interromper, né? Quando você fala de atender 1.000 pacientes remotos, né, ou você tem que ter tecnologia. Eu só queria confidenciar uma coisa. Dois dos hospitais que a Kelly foi visitar, eu conheço e conheço super bem. Eu sou apaixonado por eles também, viu, Kelly? E é assim, a infraestrutura que você precisa hoje, graças à tecnologia, é muito menor do que você precisava há 10 anos atrás. Hoje eu não preciso de 10 enfermeiras para tomar conta de 100 pacientes remotamente. Eu posso fazer isso com uma. A gente faz aqui hoje 200 pacientes com uma enfermeira.
ou um physician assistant, que eu não sei como é que diz no Brasil, mas a gente usa aqui também. Então, a infraestrutura de tecnologia, Fernando, eu concordo com você, existe, tem que existir, né? A gente não pode ficar dizendo, não, não precisa de tecnologia, não, precisa de tecnologia sim, né? A tecnologia ajuda. Hoje você não só tem a tecnologia que a gente desenvolve, mas você tem equipamentos de ponta, né? Que se você analisar custo de equipamento, os valores baixaram muitíssimo de 10 anos para cá. Porque a tecnologia ela foi melhorando e os custos foram baixando dos próprios componentes. Então, não é só a tecnologia digital, você tem a própria tecnologia de equipamento. Hoje as pessoas, a minha mãe vai fazer 80 anos de idade, minha mãe usa celular melhor que eu às vezes, entendeu? Então, as pessoas já estão acostumadas às ferramentas também. Então, hoje, de novo, e aí eu vou ficar na minha aqui, é o seguinte, a tecnologia ela veio para ajudar o profissional de saúde. A gente não veio para substituir, a gente veio para ajudar, a gente veio para melhorar o resultado do paciente. A gente veio para melhorar o cuidado e para reduzir custo. Isso é isso que a gente veio. Perfeito, muito obrigado. Agora eu vou Tá? passar a palavra para o Franklin Barcelos, que é nefrologista, né? Está em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e vê o cuidado, né? E gere é gestor de um serviço de hemodiálise e tem aí o desafio de melhorar a experiência do paciente renal crônico. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Inicialmente queria agradecer a Kelly, que eu acho que deu o pontapé inicial nessa nossa conversa, em botar a importância, né, do paciente em toda essa jornada da saúde. Acho que podemos pensar que precisamos ouvir a experiência do paciente, e ela colocou com bastante dados, bastante propriedade. Parabenizar o Fernando, acho, com essa colocação em trazer o Emílio, que eu estou conhecendo agora, mas já me sinto em casa pelas colocações dele, da tecnologia, do ponto de vista da importância de ajudar o médico, e botar o médico a conversar, e já vejo aqui, já estou pedindo ajuda. E bem como colocou, a saúde, nós como médicos precisamos da ajuda da tecnologia. Como o Fernando falou, sou médico nefrologista, podemos dizer que estou desde 2018, 2019, nessa jornada um pouco diferente, mas sempre com o mesmo propósito, que é melhorar a jornada do meu paciente com doença renal crônica, e que todos nós sabemos que ela é bem árdua, com um custo enorme, tanto do ponto de vista social, econômico e de expectativa de vida para esses pacientes, e infelizmente é uma epidemia, né, talvez uma das piores epidemias dos próximos anos, devido aos pacientes com diabetes, com hipertensão e envelhecimento da população, que está trazendo uma dor de cabeça. Falo em 2018, foi quando eu estive nos Estados Unidos e que o Donald Trump assinou investimentos altos para a nefrologia, assim como canalizou o Obama para o câncer, devido à dificuldade dos custos da nefrologia da população. Então, daí eu já tenho mais de 30 anos na experiência da saúde, de nefrologia, e venho como melhorar essa jornada do paciente. E para melhorar, sem dúvida nenhuma, no patamar que nós estamos hoje da tecnologia, bem como o Emílio falou, ela vem para ajudar. E a nossa saúde, nós temos que pedir essa ajuda. Temos que dizer da onde que ela pode nos ajudar, como nos ajudar, de uma maneira efetiva. Tá? A gente sabe que essa efetividade vai influenciar muito nos custos e na melhora da qualidade. São várias ações.
Posso Oi. fazer uma interrupção só? A gente tem feito muita jornada de pacientes, né, que enfrentam aí a questão da diálise e é muito sofrido, né? É muito sofrido. Então, assim, em primeiro lugar, parabéns, porque só pelo fato de trabalhar com isso já é maravilhoso, porque, sem dúvida nenhuma, é um papel muito importante, na vida das pessoas. E o quanto a gente realmente precisa olhar essa jornada deles para ver o que que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, a gente tem várias ações e de várias clínicas, de vários hospitais que fazem para poder amenizar, mas realmente é uma jornada muito difícil dessas pessoas, né? Desses pacientes. É, realmente obrigado. Acho que a necessidade, né, assim como outras áreas da saúde, assim como oncologia, ah, é muito importante essa ajuda. Claro, o que a gente vem sofrendo? Uma é a nossa inexperiência em lidar com a tecnologia. Acho que a outra também é como oferecer para o paciente, porque o paciente ele está acostumado com uma jornada tradicional, mesmo sabendo que é sofrida, ele tem medo de mudar, tem medo de aceitar, ou às vezes não tem condições ou a maneira que é oferecida. Eu faço interconsultas com atenção básica já há mais ou menos 2 anos e é do meu celular. Agora que eu consegui talvez um ponto melhor de internet, porque não existe isso, e se a gente vai pedir, ainda as instituições não entendem muito o porquê da importância, e eu estou ali economizando muito para a sociedade. O paciente não precisa viajar para ver o seu especialista, o médico da atenção primária, eu estou passando conhecimentos para ele da como lidar melhor com aquele paciente, estou evitando iatrogenias, né, que a gente sabe que o paciente às vezes recebe uma prescrição não muito adequada por desconhecimento, não por má fé, mas por desconhecimento, mas ainda falta muito a gente sair da teoria para a prática. Acho que é isso. E a gente também agora tem tentado buscar os PRENs, os PRONs, diretamente para a nefrologia, mas é difícil como a gente medir como buscar esses parâmetros, né? Então Olha, nós temos, pode falar. não, a Kelly tem um curso excepcional, digital e digital que eu fiz, de experiência do paciente, porque eu acho que é exatamente isso, né? A gente tem que estruturar os nossos projetos, inclusive os digitais, tendo em vista a experiência do paciente. E aí, inclusive, como é que você vai medir esses indicadores, as experiências, o que você pode estruturar, porque isso é argumento para a inclusão dessa solução de atendimento remoto, né? Então, acho que essa parte é extremamente importante. Eu acho que simplesmente esse argumento, vai ser digital, vai ser bom, eu tenho reservas. Então, só queria, antes da Kelly, que é maestra nesse assunto, só queria fazer um comentário bem rapidamente. Eu sei que a situação é diferente, Franklin, mas assim, a gente está desenvolvendo uma parceria com o pessoal de hemotransfusão, tá? Eles têm um problema muito parecido com o seu. E qual que é o problema? O problema é que hoje você tem uma enfermeira e um paciente. Você não pode deixar o paciente sozinho por questões médicas e óbvias. Então, o que acontece? O custo fica muito alto. Só que é o seguinte, esse paciente, a enfermeira não pode ir para casa com ele, né? Então, a gente está desenvolvendo uma ferramenta que eu acho que seria interessante, depois a gente pode ver com você, para adaptar essa ferramenta para a nefrologia, para você poder fazer esse acompanhamento do seu paciente remotamente. Com isso, eu não estou dizendo, eu já falei isso antes, eu estou repetindo para ninguém ficar bravo comigo depois.
Nós não vamos substituir o cuidado que você vai dar. O que eu vou fazer, o que a gente está se oferecendo a fazer é deixar você mais em contato com o paciente e ter mais informação do paciente, até para poder agir de outra forma. E aí incluir nessa, o que a gente hoje não faz, mas é incluir nisso o que a Kelly está falando. Como saber da situação, da satisfação do paciente? Como, não é só saber você está bem, está mal, verde, amarelo, vermelho. Não, saber do paciente, treinar o paciente, usar a tecnologia, né, para confortar esse paciente. Através de vários. Eu não estou nem falando de inteligência artificial, estou falando de treinamento de vídeo, o que que você espera dessa sessão, várias coisas onde o paciente. Porque assim, e você sabe isso melhor do que eu, né? O paciente de nefrologia não sofre só ele. Tem uma comunidade que sofre junto com ele. Uhum. E o grande problema nosso, e aí eu faço minha culpa, nosso de tecnologia, é que a gente só quer cuidar do paciente e levar a informação pro médico. Mas essa pessoa tem uma família em volta que cuida dele, né? E que hoje o Dr. Google ajuda. Ah, o que que eu tenho que fazer? E olha, vamos ser honestos, né? O Dr. Google é muito bom para muita coisa, mas para dar conselho, não, desculpa, não funciona muito bem, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia pode te ajudar, e aí, numa coisa de tecnologia, mais cuidado do paciente, atenção ao paciente, que aquele é expert no assunto, montar uma estrutura para que você possa ajudar esse paciente de uma outra forma, né? Eu falo isso, assim, de coração, porque a nossa missão é ajudar quem precisa, né? A gente tem que cobrar, infelizmente, porque a gente tem que viver também e tem um monte de gente, mas a nossa maior missão hoje é ajudar quem precisa. Então, se você precisar de ajuda, Franklin, pode contar comigo e a gente está aqui para te ajudar. Na verdade, eu não vou ajudar você, vou ajudar teus pacientes. Você, Por consequência, só por consequência. exatamente, é por Mas consequência. Mas deixa eu só falar uma coisinha, porque eu entendi o que, que o Franklin falou com relação aos Prawns e Brains, porque eu sei o quão complexo é, né, Franklin? Então, é aí, são projetos que estão ligados, normalmente quem mede Prawn e Brain, tá, são projetos ligados de remuneração baseada em valor, que é diferente na Espanha, porque na Espanha eles já estão trazendo isso como um indicador para estar vendo um monte de coisa. E quando a gente está falando dos Prawns e Brains, gente, por exemplo, os Prawns têm várias organizações, mas a maior parte delas a maior parte o pessoal usa muito os prawns da Aishon, né? Que é lá do Porter, da Teisberg, e brains quase não tem produzidos. Então, o que que a gente precisa fazer? E outra, o grande dificultador aqui é que não é um prawn para tudo, é um prawn para uma linha de cuidado. Então, a linha de cuidado, infarto do miocárdio. Então, quer dizer, muito específico. E o que a gente precisa fazer eu acho que é uma produção de prompts e de brains que sejam mais genéricos, mas que consigam trazer esse panorama, olhando o desfecho clínico, olhando o que importa para o paciente, mas não o que importa para o paciente de uma forma rasa, mas são essas coisas desses atributos do cuidado centrado que a gente ainda tem muito para desenvolver, né? Porque quando a gente fala de educação do usuário, o médico dividir a decisão clínica, como é que você divide uma decisão clínica com um paciente que não foi preparado para isso? Então, tem muita coisa para a gente trabalhar aqui, mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa trazer, tangibilizar. Senão, a gente vai ficar nessa história só de coisas muito rasas e a gente não vai realmente resolver os problemas profundos que a gente tem para resolver aí, né? Perfeito. Tá com É, o microfone fechado, Franklin. é. Não Fala, pode Fê. falar, Fernando, pode falar. Kelly, você fechou a sua apresentação falando de empoderamento, da autogestão e da codecisão, né? Uhum. Cuidado da saúde baseado em valor. E é tão interessante isso, porque a questão da codecisão e do empoderamento do paciente, ele tem uma questão cultural muito forte, né? Muito forte. E ele precisa ser preparado para isso, porque o paciente, principalmente quando ele tem patologias como a do Dr. Franklin aí, ou, por exemplo, oncologia, o paciente, quando ele tem, na verdade, doenças sérias, não qualquer coisa, o médico é o Deus dele da vez.
Então, a vida dele está nas mãos desse médico. Então, as pessoas, isso independe do nível cultural, de quanto que ela estudou, mas ela se sente totalmente fragilizada. Então, perante o médico. Então, o que o médico fizer, na maior parte das vezes, né, doutor Franklin, que deve ter de tudo, mas na maior parte das vezes as pessoas fazem, e elas são passivas. E o que a gente precisa, tem muita coisa acontecendo, gente. Tem enfim, aí uma coisa de direitos do paciente, né? Direitos e deveres do paciente, um estatuto do paciente que acabou não sendo votado, que a gente precisa trazer algumas coisas como lei para que as pessoas consigam entender qual é a parte delas, porque o paciente também tem os seus deveres. Né? Então, a gente precisa fazer essa transformação cultural de todos esses stakeholders, dos pacientes, das pessoas, das famílias e também dos profissionais de saúde. Então, eu até achava que esse estatuto ia ser algo que ia acontecer e que isso ia mudar muita coisa na formação dos profissionais e no awareness, né, no conhecimento da população de uma forma geral sobre essas questões. Mas ainda não. Só reforçando, né, que a Kelly falou, passa por uma mudança de cultura, passa por um conhecimento, vamos dizer assim, não só da experiência do paciente, mas de todos os profissionais. A gente sabe que vem na medicina, a gente é ensinado que nós sabemos o que é o certo, o que é errado para o nosso paciente, e isso nos dá um pouco de endeusamento. E, às vezes, a gente é ensinado que não se deve perder isso. E ao contrário, a gente tem que pensar no outro patamar, uma humildade, sabendo que a gente não que tem o conhecimento, mas que esse conhecimento deve ser dividido com as outras pessoas e em cima naquele paciente, tomar a melhor decisão, e junto também com seus familiares. É uma jornada bem. Eu dou aula também, eu passo um pouco, converso isso quando eu passo na beira do hall com os pacientes, passo com o residente, com os alunos, e discutindo já com o paciente o que ele tem, que a gente é importante isso. Aí eu falo para eles: o que eu estou fazendo? Estou empoderando ele, estou dando conhecimento para ele, e ele está me dando o seu consentimento. Ele não pode dizer que não sabia. Eu estou falando alto aqui e ele está entendendo. E ele está participando da decisão dele, que eu vou trocar o antibiótico, que vai ter risco, vai ter benefícios, ou vou ter que indicar diálise. Hoje mesmo tinha paciente para indicar diálise, e que tem riscos, mas tem benefícios. E ele, se tiver algum problema, ele sabe que aquilo foi tomado em decisão, que é a melhor opção. E isso é bem mais saudável. Claro que parte muito para também da academia, como a gente passar esse ensinamento para a medicina, para poder utilizar, né? Não, tenho certeza que muitos dos nossos colegas não sabem bem a definição, o que é decisão centrada no paciente. Parece que o paciente que vai decidir se deve tomar antibiótico ou não, né? Umas coisas assim, mas e sabendo que tem obrigações, deveres e direitos. Mas, como a gente falou, é um caminho sem volta. E a tecnologia vem muito para ajudar ali, até para disseminar esse conhecimento. Realmente não sei se a inteligência artificial, isso eu tenho um pouco de dúvida, se ela vai ser tão superior ao Dr. Google de interagir, que a gente pensava que o Dr. Google ia perder, ia tirar nosso ganha-pão, no sentido que todo mundo ia buscar a informação, e não foi. A inteligência artificial parece ser bem melhor, superior. Eu estou fazendo também alguns trabalhos em cima disso, mas ainda é longe, né? Longe desse cuidado com o paciente. Mas o que nós temos que oferecer uma coisa diferente do que é hoje, isso sim, né? Como é um pouco difícil. Acho que aí o Emílio também nos dando essa ajuda, essa opinião da tecnologia. Nem sempre a gente vai acertar, mas temos que testar, né? A tecnologia, de novo, né, doutor? Ela veio está aqui para ajudar,
né? De novo, né? Não vai substituir profissional. A gente vai, a nossa ideia e daí das pessoas que estão na área da saúde é complementar o seu conhecimento, complementar o que o senhor faz. Essa coisa de dizer, não, não preciso mais de médico, ou da enfermeira, não, isso não funciona, não existe, né? Eu até tenho alguns colegas que falam isso e eu já comecei a entender que essas pessoas elas estão vivendo numa outra realidade, né? Como o pessoal aqui nos Estados Unidos chama de fatos alternativos. Para não chamar que é mentira, porque mentira é meio feio, né? Então, a gente chama de fato alternativo. Mas hoje, doutor, eu vejo assim, né? Eu tenho conversado bastante com o Fernando sobre isso e com outras pessoas, é que a tecnologia, na realidade, na realidade, é um terceiro braço para vocês, né? A gente pode ajudar muita coisa. E depois de ler o livro da Kelly umas 2 ou 3 vezes já, né? Eu acredito o seguinte: se qualquer negócio daqui para frente de saúde que não for centrado no paciente, ele tende a não ir para frente. Qualquer empresa de tecnologia que não tiver o paciente como centro de atenção, veja bem, eu sempre faço a mesma piada e é a piada mais sem graça do mundo, mas eu posso estar errado. A minha esposa, segundo a minha esposa, eu estou sempre errado, né? Mas nesse caso eu tenho quase certeza que não. Hoje, qualquer empresa de saúde que não seja médico, seja tecnologia, seja o que for, se não tiver centrado no paciente, não tem muito futuro. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa que me chama muito a atenção, porque a gente tem grandes mercados, né? Mercado, assim, tem a questão das doenças crônicas, muitos pacientes com diabetes, muitos pacientes com doenças renais crônicas. Na questão do diabetes, é impressionante como a gente teve muitas grandes empresas que levantaram recursos altos aqui no Brasil e mesmo no exterior, e na prática elas não conseguiram mudar o hábito do paciente, porque elas tinham a tecnologia, mas elas não tinham a metodologia, muito menos o engajamento. Então, elas não tinham, talvez, uma perspectiva de experiência do paciente no final, de como elas estavam trazendo a experiência do paciente, e nem os prons, nem os prens, quer dizer, nem esses indicadores claros, né? Então, eu fico muito preocupado quando a gente vê. Eu acho que a tecnologia é fundamental, mas eu acho que esse debate aqui a gente fecha com uma chave de ouro na importância da valor, não só da valorização da experiência do paciente, mas eu acho que, acima de tudo, da capacitação de todos nós nessa área, uma busca contínua por essa melhoria, porque eu acho que aqui as associações de pacientes no Brasil têm muito para crescer, e mais do que isso, né? O paciente tem muita voz para ganhar, né? Fernando, eu vou te dizer, eu vou repetir, eu estou sendo muito repetitivo hoje, mas é a maior verdade, né? Hoje, qualquer empresa de tecnologia que não tiver focada no paciente, vai acontecer exatamente o que você está dizendo, a falta de engajamento. É. Antes da pandemia, quando as pessoas tinham medo da tecnologia, o engajamento do monitoramento remoto era muito ruim, né? Durante a pandemia, não tinha outra alternativa, então as pessoas tiveram que se adaptar ao uso da tecnologia. Pós-pandemia, existem vários estudos que o engajamento é 4 ou 5 vezes maior do que era antes. E muitas empresas que eu tenho visto reclamam de engajamento, mas aqui o produto dela é centrado em qualquer outra coisa menos o paciente, né? Então, hoje, o cara que vende monitoramento remoto, que ele só vende monitoramento remoto e que ele não se preocupa em educar o paciente, ele não se preocupa, como eu falei antes, na comunidade do paciente, é muito complicado, até mesmo para a comunidade desse paciente engajar o paciente no cuidado. Entendeu? Então, uma das preocupações que a gente tem com tecnologia é que a gente criou agora uma coisa chamada Portal da Família. Então, a família pode olhar como é que está a evolução do paciente. Certas medidas, logicamente, não é tudo, né? E pode dizer para o paciente, pô, meu, você precisa se cuidar, vamos lá, eu te ajudo, faço alguma coisa.
Então, essa coisa também é importante, né? Você tem o médico ajudando, você tem a família, a comunidade ajudando, e você tem o paciente que hoje ele tem na palma da mão dele a informação dele. Estou indo bem, estou indo mal, né? Então, assim, a tecnologia, ela está aqui, eu acho que não tem volta, espero que não tenha, porque senão eu vou ter que procurar emprego em outra coisa, né? Não tem volta, a gente tem que se ajudar, e hoje o médico, né, os especialistas de cadeia de valor como a Kelly e a gente tem que se unir visando realmente o bem-estar do paciente, que no final do dia é por isso que a gente está na saúde. Muito bom, muito bom. Isso mesmo. Agradeço a Kelly, ao Franklin, ao Emílio. Passar para a Kelly só para vocês fazerem uma palavrinha final, quiser fazer algum convite. O convite está aí, então, para a próxima missão, que vai ser agora em novembro. A gente só tem 3 vagas para o Brasil, que o restante das vagas são para o México. E, enfim, mesmo meu recado mesmo, eu acho que é pensar nessa grande transformação, é pensar que a gente tem, sim, um trabalho que não é fácil, mas também, se fosse fácil, a gente não estava aqui, né? A gente tem aí muita coisa para fazer, para mudar essa cultura, mas o que eu mais gostaria de chamar a atenção é que realmente as pessoas compreendam o que é a experiência do paciente, que não é a gente olhar só coisas muito rasas, coisas que são importantes também, né? Mas que no fim do dia é a gente atuar mesmo com cuidado centrado, trazer melhor desfecho clínico, fazer as coisas que importam para as pessoas, e eu acho que é sempre se colocar no lugar do outro, uma coisa que eu sempre falo, né? Que a minha experiência foi o que fez com que eu viesse a trabalhar com a experiência do paciente, com as coisas que eu passei com a minha mãe, e o que eu sempre falo para os profissionais, se você estivesse dando um diagnóstico para sua mãe, você estaria dando desse jeito? Ou para o seu filho? Ou se você, a forma que você está cuidando, você estaria cuidando da sua mãe e do seu filho desse jeito? Se você disser para mim que sim, então acho que estamos no caminho certo. Se não, eu acho que são as coisas que a gente precisa rever para a gente se conectar com o nosso propósito. Porque ninguém decidiu trabalhar na área de saúde por nada. Tem que ter algum motivo aí, né? Obrigada, gente. Muito bom. Franklin, É só reforçar, eu acho que realmente hum, nós temos que melhorar a jornada do paciente, acha melhorar a nossa jornada toda dentro da saúde. Não, o paciente é o mais que vai se beneficiar, mas eu estou me lembrando assim, a tecnologia hoje, no meu lado, ela me organizando melhor um prontuário, me identificando melhor aqueles dados daquele paciente, quais são os exames daquele paciente que ele está vindo aqui, o que ele está tomando de remédios, ou várias outras ações, e isso vai melhorar muito minha jornada como médico e eu vou poder oferecer um tratamento melhor para o meu paciente. E a tecnologia veio aí para ficar. Nós temos que nos unir forças, porque só com essas conversas que vão poder mudar um pouco, transformar essa jornada que a gente sabe que tem muito a modificar. Eu estava pensando, eu sempre olho outras transformações, a gente vê aí a parte, né, bem dos bancos, que a gente achava que era muito bom e o banco que ia, o seu gerente que não ia dar, e agora a gente acha um absurdo. E eu vejo isso na saúde, o jeito que a gente oferece a saúde hoje a jornada desse paciente, a maneira, quando que ele fica doente, como ele é acompanhado, ele cheio de dúvidas, e o médico não responde ou ele vai tirar. Então, tem vários gargalos ali que daqui a um pouco nós vamos olhar, é inadmissível que é essa nossa jornada que nós oferecemos e nós achamos que isso é ótimo, né? E em vários centros ainda tem muito a melhorar. Então, realmente, com essas conversas que a gente vai melhorar essa jornada e nós nos sentir mais felizes, mais realizados. Acho que é isso que é o importante. perfeito, meu amigo. Emílio, Não, Fernando, já falei demais, mas como você me conhece, eu não consigo ficar quieto, né? Então, eu queria dizer o seguinte, né? E o Dr. Frank tem razão.
A gente veio da área da área financeira para a área da saúde. Então, toda a evolução que aconteceu na área financeira, a gente está vendo e está acontecendo num nível muito com menos pressa, digamos assim, na área da saúde, mas está acontecendo, né? E acho que vai acontecer, é inevitável ir para trás. O que eu gostaria de deixar como mensagem final é, de novo, né? A saúde, e todos nós que estamos na saúde, nós visamos uma única coisa, que é o bem-estar do paciente, né? Então, a gente tem que se preocupar, logicamente, com os que já estão sofrendo, mas também a gente tem que pensar, e aí juntos, de colocar nossas cabeças todas para pensar numa única coisa. Como é que a gente reduz a possibilidade desse paciente ir de crônico para crítico, né? Que isso, né, seria, para a economia, seria fantástico, né? E a gente, eu tenho certeza que juntos a gente pode fazer isso, né? Não é o trabalho da Kelly, não é o trabalho do Dr. Franklin, ou do Fernando, ou do Emílio que vai resolver isso. Mas se a gente se juntar, a gente vai conseguir resolver isso. Eu sei que é utopia, mas a gente tem visto esses exemplos crescerem aqui, a gente tem visto esses exemplos crescerem na Europa, e eu tenho certeza que no Brasil tem muita gente pensando, só que a gente tem que parar de pensar e começar a fazer. Vamos pensar em como que a gente pode evitar esses pacientes. Porque, assim, desses problemas crônicos já nascem com a pessoa, a gente não tem muito o que fazer. Mas se a gente conseguir evitar que essa pessoa vá de crônico para crítico, que é o caso da hemodiálise, que é o caso de uma amputação, que é outra coisa, imagina o custo social que a gente vai tá, eu não estou falando de custo de dinheiro, estou falando do custo social, do sofrimento, né, do psicológico dessa pessoa. Então, talvez eu vou utilizar a plataforma do Fernando para fazer um chamamento para a gente se unir para pensar numa saída para a melhoria da vida do paciente, que é o centro de tudo que a gente está fazendo aqui, é ele, é o paciente, é o a paciente, né? E obrigado, Fernando, de novo, por ter me convidado a participar. Muito bom, excelente. Não, agradeço a todos pelas reflexões. Tenho certeza que essa mudança passa pela educação, pela nossa transformação, né? Transformação de conceitos. Acho que é um privilégio ter cada um de vocês conosco aqui como membros do HiHub.tech, Health Nova Hub. Votos de muito sucesso na missão de novembro. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. E acho que é uma bênção poder levar esse trabalho de experiência do paciente no México, né? Um mercado, um povo maravilhoso, mercado super interessante, próximo dos Estados Unidos. Acho que é uma missão aí, né? A luz que o seu trabalho proporciona para todos nós, Kelly. Obrigada, querido. Obrigada. É um prazerzão estar aqui com vocês, viu? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Juntos, Tchau, né? gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite.